Fazer a migração para o DaVinci Resolve pode ser um desafio para qualquer um. Eu mesmo trabalho com After Effects e Premiere há mais ou menos uns 10 anos e fazer essa migração, confesso que não tem sido algo tão fácil, mas nos últimos 2-3 meses eu comecei a me colocar à prova e a executar projetos que até então eu só executava no Adobe Premiere e no After Effects dentro do DaVinci Resolve. E teve algumas dicas que, estudando, colecionando, fazendo cursos, pesquisando aqui no YouTube, eu encontrei que me ajudaram demais, principalmente no meu workflow e a acelerar a maneira como eu trabalho no DaVinci. Então vamos para a tela do computador aqui para que eu possa te mostrar rapidamente, sem enrolação, quais são essas dicas que têm me ajudado na edição do DaVinci Resolve. A gente já está aqui na tela do DaVinci e com certeza uma das dicas que me ajuda bastante é ter os favoritos aqui, os efeitos que eu mais utilizo. Então com certeza você tem aqueles efeitos, sejam eles efeitos nativos, efeitos originais do DaVinci ou efeitos que você comprou, que você pagou, que você utiliza sempre. Então você pode colocar esses efeitos como favoritos. Por exemplo, alguns efeitos, não é nem um efeito, né? No caso é um preset de texto que eu utilizo muito aqui, é o do Bruno, né, dos textos virais, e tem esse aqui que eu utilizo demais aqui. Então eu poderia colocar aqui principalmente o de baixo para cima e o da direita para a esquerda. E aí quando você tem uma infinidade de efeitos, uma infinidade de presets aqui, você pode vir nos favoritos e aí eles já estão aqui. Por exemplo, o Magic Zoom eu utilizo bastante, o próprio Adjustment eu utilizo bastante e o Camera Shake eu também acabo utilizando bastante. Então facilita demais quando você coloca esses efeitos que você utiliza em quase todos os projetos na sua aba aqui dos favoritos. A segunda dica, que é a dica que para mim me ajuda demais e sempre me ajudou desde o Premiere, é ter os seus próprios atalhos de teclado. Eu vou te mostrar aqui rapidinho como é que eu mais ou menos edito dentro da minha timeline. Então vou colocar aqui esses clips que eu tenho aqui no meu computador, já vou colocar aqui. Um dos meus atalhos é o Shift Z. Vamos dizer que eu estou aqui e é uma timeline muito grande, ao invés de eu ficar arrastando aqui, vou ficar apertando o Ctrl mais a roda do mouse aqui para poder chegar em algum ambiente, ou dar zoom, ou diminuir. Quando eu estou num ambiente muito grande, quando eu estou numa timeline muito grande, eu simplesmente aperto Shift Z, e aí o tamanho da minha timeline vai ficar inteira na tela. Se for um vídeo de 10 minutos, ele vai ficar inteiro aqui na minha tela, me ajuda demais, acelera demais. Outro atalho que eu utilizo é a letra E para ativar e desativar o vídeo, o efeito, enfim. Utilizo a letra S para corte, então como é que eu faço aqui uma decupagem de material? Se eu fosse cortar aqui, tô com a seta, né, direita e esquerda, aí cortaria, cortei, delete, cortei, delete, cortei aqui, vou deletar esse, cortei aqui, delete. A minha decupagem, ela é mais ou menos acontece desse jeito. Por quê? Porque eu tenho atalhos de teclado que eu criei para mim. Inclusive eu vou estar disponibilizando esse atalho para você instalar diretamente aí no seu DaVinci Resolve, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa instalar esse atalho de teclado como ele tá. Uma coisa que me ajudou demais a construir os meus atalhos, como eu já tinha uma experiência no Adobe Premiere, tinha muita coisa que eu sabia fazer lá e não sabia fazer no DaVinci. Como eu resolvi esse problema? ChatGPT. Eu tenho uma conversa com o ChatGPT onde eu pergunto coisas relacionadas a efeitos e a atalhos que eu já executava no Adobe Premiere. Pergunto como é que faz isso, como é que é o nome desse efeito dentro do DaVinci Resolve. Eu uso ele em inglês para poder até buscar vídeos, buscar tutoriais. Dentro do ChatGPT me ajudou demais a descobrir vários efeitos. Então construa o seu próprio atalho de teclado, ou se você quiser utilizar aqui junto com os efeitos que eu vou te mostrar um pouco, você pode também pesquisar como é que faz isso em inglês, ou você pode utilizar o meu atalho de teclado que eu vou disponibilizar aqui para você de graça. Terceira dica que facilita demais a minha edição, essa facilita muito mesmo, é trocar os vídeos de lugar. Vamos dizer que eu tivesse esse vídeo aqui e aí eu percebo que ele na verdade não está combinando em ficar aqui nesse lugar na timeline. Normalmente como que a gente faria? A gente arrastaria, pegaria ele, traria para cá, traria esse vídeo para cá, ou se você já tem um atalhozinho de Ripple Delete, você seleciona e deleta, e seria assim
que você faria essa mudança. Então, como que eu faria isso muito mais rápido? Eu selecionaria aqui, ou o meu playhead ele já está para selecionar o clipe quando a playhead da timeline para aqui sobre ele, mas se ela não tivesse assim, eu poderia selecionar e aí Ctrl Shift, ponto para ir para frente e vírgula para ir para trás. Então isso aqui fica muito intuitivo porque tem as setinhas em cima, né, para direita e para esquerda, mas é ponto para ir para frente e vírgula para ir para trás. Então você troca o item e aí eu coloco lá onde eu quero. Ah, eu quero trocar um bloco de vídeo que ele vai ser alterado. Ele era no início e agora ele vai para o final. Como é que eu faço isso? Da mesma maneira, seleciona o bloco que você precisa trocar e Ctrl Shift, ponto para trocar para frente e vírgula para trocar para trás. Essa dica está conectada a uma outra dica que para mim ajuda muito, principalmente quando a timeline é muito grande, que é a de selecionar todos os itens para frente ou todos os itens para trás. Nos meus atalhos aqui, como é que funciona isso? Alt Shift Y, eu seleciono todos para trás, e aí vamos dizer que eu quero trocar, eu posso trocar, e Alt Y eu seleciono todos para frente, e aí posso trocar se eu quiser da mesma maneira. Então Alt Shift Y todos para trás, Alt Y todos para frente. Isso numa timeline aqui tá pequeno, porque é uma timeline de exemplo, mas em uma timeline grande, isso ajuda demais e acelera demais o processo de edição. Uma outra dica que me ajuda demais na edição aqui é a dica de como você fazer J-Cut e L-Cut ou L-Cut, que é a seguinte: como eu costumo fazer esse J-Cut e esse L-Cut aqui? Eu seguro o Alt e aí você pode só utilizar aquele que você está fazendo, seja para J-Cut ou seja para L-Cut, e aí você seleciona, ele volta a estar linkado. Então é muito mais prático, muito mais fácil. Inclusive, utilizando o Alt, você agora seleciona, os dois estão selecionados, sem desincronizar o áudio, esse tipo de coisa. Inclusive, se você precisa fazer algo só no áudio, um efeito só no áudio, você seleciona só ele, e aí você vai trabalhar com ele aqui, ó. Então fica de uma maneira muito mais fácil, utilizando a tecla Alt para você selecionar individualmente os clipes quando eles têm áudio e vídeo no mesmo clipe, sem perder a sincronização do áudio. Essa próxima dica aqui com certeza é a que assim mais facilitou minha vida dentro do DaVinci. Provavelmente você edita conteúdos e normalmente quando eu edito conteúdo, como que funciona a minha timeline? Provavelmente são materiais de conteúdo para a internet, e aí tem alguém falando, essa pessoa vai estar falando e eu vou estar utilizando aqui o áudio 1 e o áudio 2, porque eu faço alguns J-Cuts na minha edição. Eu vou estar utilizando para voz, eu vou estar utilizando para trilha provavelmente e essa barra, eu vou estar utilizando, então já tem a quantidade de coisas que eu vou fazer. Como que eu acelero esse processo? Tem duas maneiras de acelerar esse processo na sua edição. A primeira delas é a seguinte, é você ter um template base. Quer ver? Vou mostrar um pouquinho para você como que seria ter um template base. Vamos voltar aqui. Esse aqui, conteúdo template, é o meu template base dos projetos dentro do DaVinci Resolve. Então como funciona? Clico duas vezes aqui, ele vai abrir. Você vai perceber que ó, ele já tem nas masters, já tá tudo vazio aqui, né? A gravação, que são os brutos, música, sound effects, já o que eu coloco, os assets, as timelines e overlay. Então ele já tem isso tudo vazio para que eu possa preencher. As Power Beans são arquivos que você utiliza na maioria dos seus projetos, então é legal você já colocar diretamente aqui nessa Power Bean, porque toda vez que você abrir o DaVinci Resolve, isso aqui vai estar disponível para você. Por enquanto eu coloquei só alguns sound effects que eu utilizo muito e algumas overlays de transição que eu também utilizo nos meus conteúdos. Mas aqui é o meu template de conteúdo. Como que eu faria se eu estivesse criando esse arquivo do zero? Eu abriria esse conteúdo de template e eu iria fazer um File, Export Project, e aí eu exporto esse projeto para outro lugar com outro nome. Então poderia ser aqui, vamos lá, Vídeo Status, Projeto DaVinci Aula Atalhos. Dou um save e aí eu abro a partir da aula atalho. Então tô abrindo aqui, ele já tá abrindo, ó.
e vai mudar, agora sim. A partir daí eu começaria o meu projeto, já com as pastas salvas. Ah, mas e o áudio, tá? O áudio eu tenho ele salvo, então vamos dizer que eu tivesse alguns arquivos aqui, eu vou jogar. Então eu vou jogar alguns brutos aqui, ó. Vou jogar esse aqui, vou jogar lá na gravação, vou vir na pasta gravação, tem a minha timeline, vou abrir minha timeline aqui, agora a timeline já tá funcionando. Vou jogar o meu vídeo aqui, né? Então tá o vídeo aqui. Toda marca começa falando com texto. Tá, vou mutar só para não ficar atrapalhando. E vou fazer os meus cortes, né, ó, utilizando o S, tal, e aí beleza. Vamos dizer que esse fosse o meu J-Cut aqui e tal. Entre pessoas. Porque comunidade. Tá, e aí seria isso. Vamos dizer que eu tivesse que trabalhar isso aqui com o meu áudio, e aí, poxa, eu já faço uma equalização aqui no Fairlight, já faço algo, e eu não queria fazer tudo de novo. Como é que eu resolvo isso aqui? Você pode fazer todos os efeitos, equalização, trabalhar com o que você trabalha, tudo certinho, e depois você pode salvar isso aqui, ó, no Presets Library. Eu tenho aqui, ó, Fairlight. Se você fosse salvar algo, você iria vir aqui e iria dar um save, mas eu tenho esse aqui já salvo como conteúdo hélice, e aí quando eu aplico, olha só o que vai acontecer aqui na área do áudio. Tá vendo? Ele já mudou tudo. E olha aqui a equalização. A equalização já está inclusive pré-definida. O que eu uso no efeito de voz 1 e 2, como eu faço o efeito aqui, ó, de música. Tá vendo que normalmente eu tiro, faço essa EQ aqui em relação à música para que não fique brigando com a voz. E aqui já tá até os nomes, onde eu coloco os efeitos. Então, em um clique, eu já mudei minha timeline. Toda marca começa falando com pessoas, mas as que crescem de verdade aprendem a falar entre pessoas. E aí, quando eu volto aqui para essa timeline, eu trabalho, jogo som de effect aqui, jogo música aqui. Então, isso facilita demais. Utilize isso, que isso vai adiantar demais todo o processo que você faz ali. Talvez do mesmo tipo de conteúdo, você precisa tratar sempre a mesma voz, sempre fazer do mesmo jeito. Isso já fica salvo já com um clique, você resolve. Uma outra coisa que me ajuda demais dentro da DaVinci Resolve são as timelines empilhadas. Eu vou te mostrar aqui. Talvez o melhor dos projetos para te mostrar isso seja esse aqui, que é um projeto de um cliente. Então, como é que você ativa a timeline empilhada? Aqui você vai deixar para que as timelines apareçam o nome aqui, no display aqui, timelines. E aí, aqui do lado direito, você pode criar uma outra timeline. Isso ajuda demais, por quê? Tá vendo aqui, ó? Vou te mostrar aqui essa timeline de decupagem. O que é essa timeline? Ó, Shift Z para mostrar tudo que tem. O que é essa timeline de decupagem? Tá vendo? Ó? São todas as cenas boas que eu fui cortando de cada vídeo. São todas as cenas boas. Então vamos dizer que eu desejasse aqui, vou jogar essa timeline 8 aqui. Ela já tem o vídeo pronto aqui, e ela, conforme você passa, ela muda. Ó. Aqui eu tô passando a timeline do Reels 8, que é essa timeline. Se eu venho para cá, a gente já mudou. Eu tô passando a timeline, mas vamos dizer que aqui nessa, como é que eu utilizo isso no dia a dia? Vamos dizer que eu precisasse utilizar essas imagens aqui. Aqui eu decupei, tenho as cenas, são essas cenas boas aqui do meu vídeo, e eu quero utilizar. Eu simplesmente seleciono e puxo para baixo. E aqui eu vou trabalhar só esse bloco, que é o que eu preciso para fazer um Reels desse look aqui específico. Não é o vídeo da campanha toda, é só desse look que eu preciso para fazer o vídeo. E aí eu vou utilizar ele aqui. E aí você não perde ele aqui. Se você quiser, você pode deletar, mas você não perde. Então essa timeline ajuda demais quando você precisa utilizar coisas que você talvez editou, já fez em um vídeo e precisa, ou talvez selecionar takes específicos e passar para uma nova timeline. Você consegue fazer isso de uma maneira muito mais prática. Como é que você fecha? Você vem aqui no xizinho e acabou. Muito prático, muito fácil e ajuda demais, principalmente no meu processo de edição, quando eu estou trabalhando com moda, onde eu tenho que fazer uma grande decupagem do material e depois começar a criar esses vídeos contando uma história. E esse foi o nosso vídeo sobre o DaVinci Resolve, espero que você tenha gostado. Se você tem alguma dica para compartilhar com quem está migrando para esse software, deixa aí nos comentários. E se você tem alguma dúvida sobre esse software, deixa também nos comentários para que a gente possa gerar mais conteúdo aqui nesse canal,
falando sobre DaVinci Resolve, falando sobre audiovisual e ajudando aí o máximo de pessoas que a gente conseguir. Se você ainda não segue esse canal, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e com certeza vai ter muito mais material pra gente aqui.